Quando a gente trabalha com cladística, a gente quer trabalhar com características que indicam uma ancestralidade comum, que indicam um parentesco evolutivo. Características homoplásicas são, por assim dizer, pegadinhas em cladística, são, gente, características compartilhadas por grupos de seres vivos, mas que não indicam parentesco evolutivo, que não indicam ancestralidade comum. Uma vez que elas não indicam ancestralidade comum, uma vez que elas não indicam parentesco evolutivo, elas não apenas não devem ser utilizadas em análises de cladística, como moçada, elas acabam atrapalhando, né? Porque são características compartilhadas, características encontradas nos dois grupos, mas, gente, não tem ancestralidade comum, não indicam parentesco evolutivo, ou seja, não devem ser utilizadas em cladística, que ela se baseia em parentesco evolutivo. Características que são homoplásicas, elas apresentam três possíveis origens. Número 1, e caso mais comum, convergência adaptativa. Convergência adaptativa, convergência evolutiva, né? Ela origina lá órgãos análogos. E como a gente conversou um bocado com vocês, nas aulas de evolução a respeito disso, órgãos análogos não indicam parentesco evolutivo, não indicam ancestralidade comum. Aquela história de criaturas diferentes, submetidas às mesmas pressões seletivas, acaba assumindo características semelhantes. O caso lá, de novo, da nadadeira do golfinho, da nadadeira do tubarão, né, da asa do inseto e da asa da ave. Uma segunda possibilidade de origem para características que são homoplásicas diz respeito lá a um fenômeno de evolução paralela. Onde a evolução paralela ela é muito parecida com a convergência evolutiva. Não necessariamente, moçada, duas criaturas têm que estar no mesmo meio para poder desenvolver as mesmas características por convergência evolutiva. Elas podem estar em meios semelhantes, com pressões seletivas semelhantes. É o caso, por exemplo, lá do tubarão e do golfinho, que eles vivem no mesmo ambiente, no mar, e como eles vivem no mar, é a mesma pressão seletiva, selecionou nadadeira para um, nadadeira para outro. Convergência adaptativa, convergência evolutiva, alguns análogos. Mas, por exemplo, eu poderia descrever a asa dos insetos, a asa das aves, melhor do que por convergência adaptativa, por evolução paralela, né? Não necessariamente o ancestral do inseto e o ancestral da ave viviam no mesmo ambiente e foram submetidos às mesmas pressões seletivas. Entretanto, a maneira de viver semelhante, pressões seletivas semelhantes, podem acabar, moçada, resultando na seleção da mesma característica. Evolução paralela, ela também origina órgãos análogos. A propósito, de novo, a diferença entre a convergência evolutiva e a evolução paralela. Na convergência evolutiva, dois grupos no mesmo ambiente, submetidos às mesmas pressões seletivas, desenvolvem a mesma característica. Tubarão e golfinho com nadadeira. Na evolução paralela, ambientes semelhantes, pressões seletivas semelhantes, não necessariamente é o mesmo ambiente, não necessariamente é a mesma pressão seletiva, ambientes semelhantes, pressões seletivas semelhantes, podem selecionar a mesma característica, como, por exemplo, a asa do inseto, a asa da ave, a asa do morcego, né, através de evolução paralela. E fenômenos como reversão evolutiva, onde, moçada, a reversão evolutiva diz respeito à volta de uma característica que ela tinha desaparecido. Né? Sapos modernos não apresentam dentes. Entretanto, alguns sapos têm. Esses sapos que têm dentes, eles são sapos mais primitivos, mais antigos? Não. Através de uma análise complicadíssima, a moçada vai lá descobrir que o ancestral do sapo tinha dente, os sapos modernos perderam os dentes, e alguns sapos recuperaram o dente. Reversão evolutiva. Eles voltaram ao estado primitivo, por assim dizer. Né? Ou seja, né, o sapo original tinha dente, perdeu o dente, tanto é que a imensa maioria dos sapos modernos não tem dente, mas um grupo em particular de sapos voltou a ter dente,
reverter ao estado primitivo dos sapos primitivos que tinham dentes. Cara, isso aí dá uma bagunça danada quando você vai analisar relações evolutivas. Porque a primeira ideia que alguém poderia ter aqui, se os sapos primitivos tinham dentes, esses sapos modernos que têm dentes, será que eles não são primitivos também? Né? Complicado de você analisar. Entretanto, outras análises evolutivas, análises embrionárias, análises anatômicas, várias análises fizeram os cientistas concluírem que foi de outro jeito. Os sapos originalmente tinham dentes, todos eles perderam dentes. Os sapos modernos não têm dentes, e alguns sapos voltaram a ter dentes por evolução evolutiva. Nesse caso lá, o fato desses sapos terem dentes modernamente, não quer dizer que eles são parentes do réptil mais próximos, porque o réptil tem dente. Não é a característica herdada de um ancestral comum. O ancestral do sapo com dente não tinha dente. O ancestral do sapo com dente não tinha dente. Então, não foi herdado de um ancestral comum, não indica parentesco evolutivo. O fenômeno de reversão evolutiva é uma das possíveis origens de homoplasias. Uma característica que sumiu e os grupos de sapos modernos não têm dentes e pode reaparecer e bagunçar um bocado a nossa cabeça, Alguns poucos tipos de sapos recuperaram os dentes evolutivamente, claro, devido a mutações aí nesse caso. De qualquer modo, características homoplásicas não devem ser usadas em cladística, não devem ser usadas em filogenética, porque não indicam parentesco evolutivo.